Olá pessoal, vim mostrar para vocês essas três lindas e maravilhosas. Vou mostrar para vocês três suculentas, começando pela Agavoide, essa linda e maravilhosa. Depois a Dionísio. Muitos conhecem e têm muita dificuldade em cultivar ela. Vou mostrar para vocês e falar os meus segredos aqui. E para fechar, essa linda e maravilhosa Aloe Black, não menos importante, ela é perfeita, né? Duas de sol pleno e uma de meia sombra. Quer saber mais sobre elas? Então vem comigo que eu vou te falar. Começando pela colorida mais linda, com esses pontos vermelhos perfeitos, ela é a Agavoide. Existem várias Agavoides, ela é simplesmente linda, né? Quanto mais sol, mais estressada, mais vermelha ela fica. Aqui eu tenho ela na versão menorzinha, no pote 6, feita por folha, e aqui também outra por folha. Ela é fácil de fazer por folha, tá, gente? Não é tão difícil. Ela é uma planta que gosta muito de água, tá? Na medida certa, ela fica um pouquinho seca, mas eu também já quase perdi uma com excesso de água. Então temos que ter muito cuidado com ela. Aqui ela já tá quase florindo, como vocês podem ver, tem umas hastes florais vindo por aí. E o que eu faço com ela? Deixo ela no sol pleno, tá? Ela é uma planta de sol pleno, não precisa de tantos nutrientes assim para ficar bonita. Aqui foi uma tentativa de tirar uma folha que infelizmente não deu certo, ela acabou quebrando. Ela é um pouco difícil de tirar as folhas, então por isso que dá para fazer por folha sim, porém dá um pouco de trabalho. Por isso, o ideal é você retirar folhas só quando for trocar de vaso, que aí dá para tirar com mais facilidade. Aqui, como vocês podem ver, ela acabou quebrando. Então, ela tem uma folha bem gordinha. Então, normalmente, essas plantas que têm uma folha um pouquinho mais gordinha, a gente consegue fazer mudas com muito mais facilidade. Eu já tenho ela na minha coleção há um tempo. Não há muito tempo, mas há um tempo já. Eu tô cuidando dela e qual é o cuidado principal? Trocar de substrato, trocar de vaso quando tiver muito grande. O básico. Furos de drenagem sempre embaixo do vaso. Isso é essencial, tá, gente? Isso para qualquer suculenta. Então, vamos falar agora um pouquinho dessa linda e maravilhosa Aloe Black. Ela é de fácil cultivo, tá, gente? Assim como a Agavoide, não é tão difícil de cultivar e ela se propaga, como vocês podem ver, muito facilmente nas laterais. Essa daqui é a minha primeira planta. Isso já faz bastante tempo. Alguns anos aí eu tenho ela. Essas gotinhas nas plantas são água, tá, gente? Que eu acabei regando, porque todas estavam com um pozinho, porque o vizinho tá fazendo reforma. Aí tá caindo pó de terra em todas as plantas. Mas enfim, aquela ali é a primeira que eu tive, já faz alguns anos, acho que uns 3 anos que eu tenho ela. E ela foi se propagando em todas essas aqui que vocês estão vendo. São bebês dela, é isso mesmo. Ela se propaga bastante. E tem ainda muitos outros bebês. Já tirei vários bebês dela. E ela tá ali linda e maravilhosa. Para vocês terem uma ideia da propagação dela, até para vizinhos, parentes e afins, ela já foi muda delas. Ela é uma planta de meia sombra, tá, gente? Então, nunca coloque ela no sol pleno ou no sol da tarde. Ela não se adapta. Na verdade, ela se adapta, mas ela fica marrom, tá, gente? Se você deixar ela no sol, ela vai ficar marrom. Ela não vai ficar esse verde lindo e maravilhoso. Eu já fiz esse teste e é isso que acontece com ela. Então, ela é ideal para um lugar que tem muita claridade, mas não pega sol direto, nem o sol da manhã. Ela não gosta nem do solzinho da manhã ou sol da tarde. Eu já fiz o teste também de deixar ela no sol da manhã ou no sol da tarde e ela fica marrom. Ela começa a ficar uma cor amarronzada mesmo, cor de terra. Então, eu prefiro ela assim mais verdinha. Aqui, como vocês podem ver, um bebezinho, né? Bem pequenininho. Tem duas intrusas aqui que não são ela, tá?
essas duas da ponta, como vocês podem ver, elas têm um pouquinho de diferença, e eu vou mostrar ela para vocês. Essa intrusa que tá aqui no meio. Olha ela aqui, flor linda e maravilhosa. É aquele bebezinho que está ali, é ela fica assim, prontinha para florir. Essa eu não sei a identificação dela ainda, tá, gente? Então, ela vai ficar para um próximo vídeo que eu vou falar sobre ela. A rega dela, como todas as outras, uma vez por semana, é a minha rega, tá? Agora vamos para a última, mas não menos importante, a Dionísio. Essa é um pouco mais difícil. Eu falo que ela é um nível médio de dificuldade de cultivo. Por quê? Ela é uma planta um pouco mais exigente, tá? Com relação à rega, nunca deixe ela na chuva, no tempo, porque dificilmente ela vai gostar dessa situação. Ela gosta de sol, como todo mundo já imagina, né? Pela coloração dela, como ela tem essas pontinhas vermelhas, toda planta que tem uma coloração, ela precisa de sol. No mínimo de 2 a 4 horas de sol. O que eu percebi também, ela não gosta de excesso de calor. Então, no verão, ela não se desenvolve tão rápido e parece que ela entra em dormência. Porque eu troquei ela de substrato, troquei de vaso, mas eu percebi que ela começou a crescer um pouco melhor e mais, com um pouco mais de rapidez agora no inverno. Ela parece que acordou, podemos dizer assim. Muito cuidado com a rega com ela, tá, gente? Coloca o máximo de substrato mais leve possível, com mais carvão, palha de arroz, carbonizada, areia, enfim, o que você tiver para colocar no substrato, deixar o mais drenado possível, faça. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês minha flor de maio. Vocês lembram, se vocês acompanham o canal, essa minha flor de maio estava com um problema de podridão. Ela estava apodrecendo as folhinhas, então eu resolvi trocar o vaso dela, o substrato e tudo mais. Só que eu não contava que ela estava com conchonilha de raiz, é isso mesmo, gente. Que aconteceu? Não adiantou eu fazer a troca de substrato e de vaso, porque eu não lavei as raízes e não me atentei a isso. Então, infelizmente, eu acabei perdendo quase 90% da minha planta. Aqui eu estou tentando recuperar o que sobrou dela. Eu vou mostrar no canal para vocês mais para frente como ela tá, se ela se recuperou e tudo mais, tá? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de nem tudo são flores, nem tudo que a gente faz dá 100%, e tá tudo bem, tudo é um aprendizado, né? E eu descobri também que a flor de maio não gosta da mesma coisa que as suculentas. Ela é uma planta como se fosse uma orquídea. Então, ela se agarra nas árvores e pega os nutrientes. Então, assim, a gente vai vivendo e vamos aprendendo sempre. E por isso eu quero dica de vocês aqui. E todo dia a gente precisa aprender. E isso vai ficar para aprendizado mesmo. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá, gente? Para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E mais uma coisa boa, a minha Super Boom está começando a enraizar. Olha que bonitinha a raiz dela. Depois de quase um mês, eu achei que ela demorou muito para enraizar, mas faz parte do processo. Nem tudo é rápido e nem tudo é do jeito que a gente deseja, né, gente? Sempre. Então fica aqui a lição. E eu queria mostrar para vocês essas florzinhas que me surpreenderam bastante, dessa lindeza aqui. Mostrei num shorts recentemente, ela tá toda florida. Não esperava por essa. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!